eu dizia, nós, ao longo das últimas 3 ou 4 aulas, mais ou menos, nós estamos falando sobre o sistema imunológico, né? Já vimos que o sistema imunológico ele é dividido didaticamente em 2 partes. O sistema imune inato, que ele alguns livros caracterizam ele como não específico. Eu prefiro não utilizar essa terminologia. Eu gosto de falar que o sistema imune inato ele é pouco específico, porque ele consegue reconhecer características básicas de alguns patógenos, como a gente já viu nas aulas passadas, né? Moléculas que são comuns à constituição de alguns patógenos, o sistema imunológico, as células do sistema imune inato, as células fagocíticas, elas possuem receptores que reconhecem esses padrões, essas moléculas que são encontradas em alguns patógenos. Ela é a primeira linha de defesa. Então, quando ocorre uma infecção, inicialmente o sistema imune inato que vai ser ativado, né? É a primeira linha de defesa. Posteriormente, em decorrência da ativação do sistema imune inato, o sistema imune adaptativo ele vai ser ativado como uma segunda linha de defesa. E essa ativação do sistema imune adaptativo, as células do sistema imune adaptativo e os componentes do sistema imune adaptativo, eles são mais específicos para aquele patógeno que está causando a invasão, né? Porque ele só se ativa, né, quando o sistema imune inato apresenta antígenos do micro-organismo, da substância química estranha que está sendo a causadora da inflamação ou da infecção. Então, o sistema imune adaptativo é a segunda linha de defesa do sistema sistema imunológico, e ele tem a capacidade de proteger o organismo contra uma possível reexposição. Então, ele gera a imunidade, gera a proteção prolongada, impedindo assim uma reexposição daquele patógeno. Então, o sistema imune inato ele é composto por componentes celulares, que são as células fagocíticas. Dentre elas, nós podemos citar o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o monócito, o macrófago, as células dendríticas e as células NK. Existem também algumas moléculas de defesa que participam do sistema imune inato, como o sistema de coagulação, que é importante, porque quando o sangue coagula ali no processo inflamatório, ele acaba ali capturando micro-organismos dentro daquele coágulo, e aquela bactéria, aquele vírus que está dentro daquele coágulo, ele não consegue sair daquele sangue coagulado, ele não consegue infectar outras células. O sistema complemento, que é uma reação em cadeia de proteínas encontradas no sangue, que gera uma melhor resposta do sistema imune inato. As substâncias que ativam o sistema complemento, elas são mais facilmente destruídas pelo próprio sistema complemento ou pelas células de defesa. E também tem a produção das cininas, que são substâncias que vão estimular a ativação do sistema imunológico e também gerar a migração de células de defesa. Além do mais, existem também as proteínas inflamatórias que auxiliam nesse processo do sistema imune inato. Com relação ao sistema imune adaptativo, nós temos as células de defesa do sistema imune adaptativo, como os linfócitos B, os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. E como componentes humorais, as proteínas de defesa, nós temos aí o sistema dos anticorpos. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo linfócito B, que tem a capacidade de reconhecer especificamente um determinado micro-organismo, ou moléculas invasoras, como toxinas, né, e outras substâncias estranhas ao organismo. Então, a sucessão de fatos que geram a ativação do sistema imunológico
se iniciam da seguinte forma. Então, o micro-organismo, na maioria das vezes, ele não consegue penetrar o organismo, devido à existência de barreiras, né? As barreiras físicas, como o epitélio, como as mucosas, como o muco, né? As ceras, são barreiras físicas que impedem a penetração do micro-organismo, né? Além do mais, existem as barreiras químicas, como o pH ácido de algumas regiões do corpo, a produção de suor, a saliva, a produção de algumas enzimas pelas mucosas, como as lisozimas encontradas na lágrima e produzidas por células de defesa. E também temos algumas proteínas de defesa, né, como o sistema complemento. Além do mais, existem as células fagocitárias, as células do sistema imune inato. Quando esse micro-organismo, né, quando essa substância estranha, ela consegue penetrar o corpo, né, ultrapassando as barreiras físicas, elas mesmo assim ainda têm que ultrapassar as barreiras químicas e as células fagocíticas para conseguir ter uma infecção bem-sucedida. Esse micro-organismo, quando ele consegue penetrar as barreiras físicas e chegar ao organismo, muitos deles vão ser reconhecidos pelas células de defesa, as células fagocíticas ou fagocitárias, e essas células fagocíticas reconhecem esses micro-organismos através da composição química deles, já que eles possuem algumas moléculas as quais essas células fagocíticas possuem receptores de reconhecimento. Então, se for uma bactéria, ela pode ter lipopolissacarídeo, e esse lipopolissacarídeo é reconhecido pelo Toll-like receptor 4, a flagelina, que é outra molécula comum em vários patógenos, que também são reconhecidas pelas células fagocitárias. Enfim, existe uma infinidade de substâncias que são reconhecidas por receptores das células fagocitárias. Então, após serem reconhecidas, essas substâncias estranhas vão ser fagocitadas por essas células. Ao mesmo tempo que são fagocitadas, essas células fagocitárias, elas também começam a produzir substâncias inflamatórias. As substâncias inflamatórias têm a finalidade de gerar uma resposta do sistema imune mais ativa. Então, ela gera a migração de mais células de defesa para aquele local que está sendo invadido, né? E isso gera uma resposta mais bem-sucedida. Essas células fagocitárias, rapidinho. Essas células fagocitárias, uma vez, né, de posse, né, fagocitado esse micro-organismo, ela migra para os linfonodos, pelos órgãos linfóides mais próximos, e vão apresentar esses antígenos de superfície desses micro-organismos para os linfócitos B e para os linfócitos T. Todo linfócito B que reconhecer esse antígeno como estranho, primeiramente eles vão se multiplicar, né? Cada linfócito B que reconhece, ele se multiplica por um processo que a gente chama de expansão clonal. Então, cada linfócito B, que reconhece esse antígeno como estranho, ele faz várias cópias dele mesmo, né? Porque vários têm uma resposta mais eficaz do que apenas uma célula. Então, depois dessa expansão clonal, que é a multiplicação, a confecção de várias cópias de uma célula reativa, cada linfócito B reativo, ele tem a capacidade de produzir anticorpos que vão reconhecer esses antígenos livres no plasma sanguíneo. Da mesma forma, o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8, eles também são apresentados esses antígenos. O linfócito TCD8, que reconhece esse antígeno como estranho, ele também vai fazer uma expansão clonal, ele vai fazer várias cópias dele mesmo, e cada linfócito T, oriundo dessa expansão clonal, tem a capacidade de reconhecer células que estão infectadas por esse antígeno, né? Então, se o micro-organismo estiver do lado de fora da célula, ele vai ser reconhecido pelos anticorpos. Se ele estiver no interior de células, ele vai ser reconhecido
pelos linfócitos efetores, ou TCD8. Então, como exemplo de barreiras físicas, nós temos aqui a pele, a camada epidérmica mais externa, a camada queratinosa, ela é uma camada de células mortas, ricas em uma proteína chamada de queratina, que dá a essa camada uma característica de impermeabilidade, né? Elas fazem com que as células fiquem muito próximas uma das outras e impede a penetração, né, de micro-organismos, de vírus, e até a perda de água pela pele. Professor, mas a gente faz sudorese, a gente perde água pelo suor. Essa água não passa pela epiderme? Não, ela não passa pela camada queratinosa. Essas gotículas de suor, elas são externalizadas pela glândula sudorípara, tá? A glândula sudorípara que vai externalizar essa gotícula de suor, não passando por entre as células. Outra barreira física que é encontrada no organismo é o muco, né? O muco produzido por exemplo, pelo trato respiratório superior, e o muco também produzido pelo trato vaginal. Então, o colo do útero ele libera uma secreção rica em proteínas e carboidratos, que tem uma consistência viscosa, e essa substância, o muco, ele funciona como uma espécie de barreira física, porque os micro-organismos não conseguem penetrar mais profundamente no trato genital, decorrente dessa barreira física que é o muco. Eles acabam ficando aprisionados nessa substância gelatinosa. Geralmente a mulher produz uma grande quantidade de muco durante o período fértil, né? Período de ovulação, porque o muco também tem um papel muito importante durante a migração dos espermatozoides até encontrar o óvulo. Como barreiras químicas, o corpo também produz algumas enzimas digestivas, como lisozimas, a fosfolipase A2, que tem a capacidade de degradar constituintes da membrana plasmática e parede bacteriana. O pH ácido de algumas regiões do corpo também protege o organismo contra infecções. Então, a lisozima, elas agem principalmente na destruição de bactérias gram-positivas, porque elas geram, né, elas agem na destruição do peptidoglicano, que é um dos componentes da parede bacteriana gram-positiva. Então, ela quebra o peptidoglicano em fragmentos menores. Outras substâncias que atuam na proteção do organismo são os peptídeos antimicrobianos. Peptídeos são pequenas proteínas, são a sequência de aminoácidos de cadeia curta, né, que não ultrapassam 20 aminoácidos, mais ou menos. Então, essas pequenas proteínas, chamadas de peptídeos, elas vão agir também na destruição do micro-organismo. Exemplo de peptídeos, nós temos as defensinas, as catelicidinas e as estatinas, que são pequenas proteínas que se associam à membrana plasmática de alguns patógenos, gerando a formação de poros. Esses poros, por sua vez, promovem a perda de substâncias internas do micro-organismo, e esse micro-organismo acaba se rompendo. Além do mais, o sistema imune inato ele conta com receptores que reconhecem padrões moleculares de patógeno, como receptores livres no soro, né? Receptores fagocíticos ligados na membrana plasmática, receptores de sinalização também ligados na membrana plasmática e receptores de sinalização citoplasmáticos. Exemplo de receptores livres no soro, nós temos a proteína ligadora de Mannose, também conhecida como MBL. Receptores fagocíticos ligados à membrana, nós temos receptor de varredura chamado de dectina 1. E também os receptores de sinalização, tanto de membrana quanto citoplasmáticos, nós temos os receptores Toll-like.
Então, como que esses receptores, esses, esses receptores agem? Nós temos aqui o exemplo de uma infecção fúngica, né? Um fungo ele conseguiu penetrar o organismo, e esse fungo ele é constituído de várias moléculas. Cada molécula ela pode ser reconhecida por um determinado receptor. Por exemplo, o fungo ele tem beta-glicano. Esse beta-glicano é reconhecido pela dectina 1. Quando o beta-glicano proveniente do fungo é reconhecido pela dectina 1, ela vai gerar uma resposta interna citoplasmática. Uma série de reações químicas que vão culminar numa resposta dessa célula. A gente já vai falar dessas reações químicas. Outro exemplo de componente fúngico que pode ser reconhecido pelos receptores de células do sistema imune inato é a alfa-manose, tá? Que é reconhecida pela dectina 2. E o peptidoglicano também encontrado, né, no fungo, que também é reconhecido pelos Toll-like receptor 2 e 6. Então, cada um desses receptores vão gerar uma resposta imunológica que culminam em alguns fenômenos, como, por exemplo, produção de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio têm como finalidade a destruição de micro-organismos que são fagocitados. E também, outra resposta da ativação desses receptores é a ativação de alguns genes específicos que vão produzir proteínas inflamatórias, como interleucina 23, interleucina 12, interleucina 1 beta. Essas interleucinas, que são citocinas inflamatórias, elas vão gerar respostas imunológicas de modo diferente. Por exemplo, a interleucina 2, ela ativa o monócito, gerando uma resposta que a gente chama de TH1. Esse TH1 produz interferon gama, que ativa os macrófagos, e esses macrófagos mais facilmente vão destruir esse fungo. A interleucina 1 beta e a interleucina 23 induzem a resposta do monócito, que a gente chama de resposta TH17, produzindo interleucina 17. Essa interleucina 17, ela potencializa a ativação do sistema imune adquirido e também ativa com mais força, com mais veemência os neutrófilos. Esses neutrófilos vão fagocitar esse fungo com mais velocidade, com mais voracidade. Então aqui nós temos como exemplo os receptores de sinalização ligada à membrana, né? Os de superfície, como o TLR4, o 5, o 2, o 1 e o 6. Cada um vai reconhecer uma substância específica, como LPS, flagelina, triacilipopeptídeos, diacilipopeptídeos. E também existem os receptores citoplasmáticos. O de membrana são os que estão na membrana plasmática e os citoplasmáticos que estão ligados a membranas de vesículas, como os fagossomos. Então, nos fagossomos, existem também receptores Toll-like receptor, que vão reconhecer fragmentos de DNA, fragmentos de material genético específico de vírus e bactérias. Então, uma vez fagocitado uma partícula que é viral ou bacteriana, essa partícula vai ser reconhecida pelos receptores das vesículas internas da célula e gerar uma resposta imunológica. Então, os micro-organismos, eles dificilmente conseguem penetrar o organismo humano, porque eles são impedidos pelas barreiras naturais, né, que são constituintes do sistema imune inato. Exemplo de barreiras naturais, nós temos a pele, o suor produzido pela glândula sudoríparas, né, que facilita a eliminação dos micro-organismos. Os ácidos graxos presentes nas secreções das mucosas e da pele, e também a lágrima, que é rica em substâncias bactericidas, como a lisozima. Mesmo assim, esse sistema imune inato, às vezes, ele pode falhar, e pode acontecer desses patógenos terem uma invasão bem-sucedida do micro-organismo. Mas, mesmo eles vencendo as barreiras físicas, eles vão precisar, né, vencer as barreiras químicas
e as barreiras celulares. As células de defesa vão entrar em ação após a penetração do patógeno. Esses patógenos são reconhecidos, repito, pela constituição molecular deles. Algumas substâncias químicas encontradas nesses patógenos são reconhecidas pelos receptores de superfície ou citoplasmáticos dessas células fagocíticas. Então, a célula dendrítica, ela reconhece patógeno e depois de reconhecer, fagocitar e produzir substâncias inflamatórias, elas vão apresentar esses antígenos que constituem o patógeno para as células da imunidade adaptativa lá no linfonodo. Linfócitos B, TCD4 e TCD8. A citocina produzida pelas células dendríticas, elas também vão estimular a resposta inflamatória, os sinais cardinais da inflamação, como dor, calor, rubor, edema e perda da função. Os macrófagos da mesma forma, eles também vão produzir citocinas e também vão estimular a ativação das células de defesa do sistema imune adaptativo, além de melhorar a resposta das células do sistema imune inato. Então, as citocinas, elas geram uma resposta mais forte do sistema imunológico. Então, as células de defesa do sistema imune inato, elas possuem, como já falei, receptores de superfície que reconhecem tanto padrões encontrados em patógenos, que a gente chama de PAMPs, padrão molecular associado a patógenos. E os DAMPs também, que reconhecem fragmentos de tecido danificado, tá? Então, as células de defesa, elas podem se ativar ou pela presença do patógeno ou pela presença de fragmentos de tecido destruído. Que a gente entende, o sistema imune entende que se tem tecido sendo destruído, provavelmente tem algum processo inflamatório em curso. Então, tanto reconhecendo o processo inflamatório, né, a presença desses patógenos gera um processo inflamatório. Reconhecem os patógenos e geram a produção de substâncias inflamatórias. Então, o processo inflamatório, ele é uma parte da resposta imunológica. As células de defesa vão produzir substâncias inflamatórias que vão gerar alteração no tecido que está sendo invadido. E essa ativação inflamatória, ela facilita a recrutação, né, o recrutamento de células do sistema sanguíneo, as células de defesa que são encontradas ali na circulação. Por estímulo inflamatório, elas começam a migrar para o tecido. Tá? Então, acontece como? A bactéria, o micro-organismo, uma vez penetrando no tecido, ela vai ser reconhecida pelas células de defesa aqui do tecido, que a gente chama de células sentinela. Essas células vão produzir substâncias inflamatórias que vão ativar o vaso sanguíneo mais próximo. As células endoteliais vão produzir substâncias adesivas e os leucócitos vão começar a migrar para a periferia, aderindo a essas células adesivas, essas proteínas adesivas do endotélio, cada vez com mais força, até que eles conseguem atravessar a parede do vaso e chegar ao tecido. Lá no tecido, essas células de defesa, elas começam a migrar para o foco da inflamação. E essa migração, ela acontece orientada pelas quimiocinas, pelo um processo chamado de quimiotaxia. As células de defesa, elas migram sempre de um local do tecido de menor concentração de quimiocinas para um local de maior concentração de quimiocinas. Então, ela consegue seguir o gradiente de concentração das quimiocinas e chegar ao estímulo inflamatório. Eu sempre comparo as quimiocinas com o cheiro, né? Quando você chega em casa,
você sente aquele cheiro de comida, você vai atrás da comida, você consegue localizar a comida através dos cheiros, sempre se deslocando de um local que o cheiro está mais fraco para um local que o cheiro está mais forte. Então, tu chega na porta de casa, sente o cheiro, tu começa a seguir esse cheiro até chegar na cozinha, onde a quantidade de cheiro, a intensidade do cheiro está mais forte. Então, basicamente, é isso que acontece com as células de defesa. Elas começam a migrar pelo tecido inflamado, seguindo esse gradiente de quimiocinas. Quanto maior a concentração dessas quimiocinas, mais essas células de defesa vão se aproximar, até chegar no foco original, onde estão sendo produzidas as quimiocinas, onde a concentração é muito elevada. E aí essas células de defesa chegando lá, elas vão auxiliar no processo de combate ao micro-organismo, gerando fagocitose. Outro fenômeno da inflamação que é importante no combate de micro-organismos é a coagulação. As plaquetas, elas comandam esse processo. E esse processo, geralmente, ele é ativado decorrente de uma destruição tecidual. Então, todo tecido que é destruído, né, ele induz a coagulação. Então, as bactérias, por exemplo, a maioria delas, elas conseguem invadir um tecido porque elas começam a liberar, elas produzem enzimas que degradam o tecido. Então, a bactéria ela consegue migrar dentro do corpo humano porque ela produz enzimas digestivas que degradam as proteínas do tecido, causando dano tecidual, e isso abre caminho para a passagem delas. À medida que essas bactérias elas produzem substâncias, né, enzimas digestivas, gerando dano tecidual, isso ativa as plaquetas, porque as plaquetas conseguem reconhecer alguns componentes do tecido destruído, como a presença de colágeno exposto, né? Então, todo tecido que é danificado, ele acaba expondo colágeno na sua superfície. E esse colágeno ativa as plaquetas. Essas plaquetas elas começam a se aglomerar naquele local onde tem colágeno exposto. E essas plaquetas ativas, elas liberam substâncias coagulantes, como ativadores da cascata de coagulação e ativadores de mais plaqueta. E isso gera, no final, um coágulo, né? Esse coágulo, ele acaba aprisionando muitos micro-organismos que estão ali ao redor. E esses micro-organismos, eles não conseguem sair desse coágulo. Então, elas são bloqueadas pelo sistema de coagulação. Além do mais, o coágulo impossibilita ou reduz drasticamente a perda de sangue, já que a perda de sangue é muito danosa ao organismo. Então, as células fagocíticas, como a gente já falou, elas reconhecem padrões moleculares associados aos patógenos através dos seus receptores de reconhecimento de padrões. E uma vez reconhecido o micro-organismo, essa célula reage produzindo substâncias inflamatórias. Essas citocinas, elas vão agir de três formas. Elas vão agir de forma autócrina, parácrina ou endócrina. Tá? Essa citocina, ela é produzida por uma célula e essas citocinas, elas têm como alvo uma determinada célula que recebe esse sinal através do seu receptor e esse sinal gera uma ativação do seu DNA que vai produzir proteínas que são responsáveis pelo efeito biológico da célula. Então, essas citocinas, elas podem ter efeito autócrino, como eu já falei, parácrino ou endócrino. O efeito autócrino é quando uma célula produtora de citocina é o próprio alvo. Então, a célula produz citocinas e essas citocinas vão agir nessa mesma célula que produziu, né? Auto significa você mesmo, né? Por exemplo, você chega no serviço de autoatendimento. Então, quem é que vai atender você? Você mesmo, né? A gente vê muito isso nos Estados Unidos. Os postos de combustíveis são de autoatendimento. Você chega, não tem frentista, você só coloca o cartão de crédito e abastece seu próprio carro. Então, esse efeito autócrino, né,
é quando uma célula produz uma substância e essa substância ela vai regular a própria célula produtora. Nós temos, por exemplo, hormônios que têm ação autócrina. Efeito parácrino. O efeito parácrino é quando uma célula produz uma citocina e essa citocina ela vai agir nas células vizinhas, né? Nas células próximas, células do mesmo tecido. Então, esse é o efeito parácrino. E o efeito endócrino é quando uma célula produz uma substância, no caso aí uma citocina. Essa citocina, por sua vez, cai na circulação, na corrente sanguínea, e vai agir em uma célula muito distante, tá? Então, o efeito a célula-alvo está muito distante da célula produtora. Então, esse é o efeito endócrino. Então, aqui nós temos várias citocinas inflamatórias. Algumas delas são pró-inflamatórias e outras são anti-inflamatórias, porque o sistema imune ele é contrarregulado. A gente já falou nisso, que o sistema imune ele não pode se ativar demais e nem se ativar de menos, tá? Então, existem substâncias produzidas pelo sistema imune que geram a ativação dele e outras que impedem a ativação exagerada, que a gente chama de substâncias anti-inflamatórias. Então, exemplo de citocinas pró-inflamatórias, nós temos a interleucina 1-beta, interleucina 2, interleucina 6, 7, 8, 12, 17, interferon gama, fator de necrose tumoral alfa. As mais comuns, as mais importantes, as mais estudadas, é a interleucina 6 e a 12. Ao passo que se produz substâncias pró-inflamatórias, as mesmas células também produzem substâncias anti-inflamatórias, como interleucina 4, 5, 10, 13, TGF-beta. E também produzem quimiocinas pró-inflamatórias. São aquelas substâncias que estimulam a migração de células para o local da infecção, como interleucina 8, MCP1 e MIP1-beta. E também as células de defesa produzem fatores estimulantes de colônia. Essas substâncias, uma vez liberadas na corrente sanguínea, elas têm como função chegar na medula óssea e estimular a produção de mais células de defesa pela medula óssea, tá? Mecanismo de leucocitose. Então, as células de defesa, uma vez ativadas lá no tecido, elas produzem fatores estimulantes de colônia que vão agir na medula óssea, produzindo mais células de defesa, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. E isso gera um aumento dessas células de defesa no sangue. Inclusive, isso é percebido pelo hemograma, né? Quando você faz o hemograma e as células de defesa estão aumentadas, então é sugestivo de infecção, por conta desse fenômeno aí de estimulação da produção de células de defesa pela medula óssea através das citocinas, dos fatores estimulantes de colônia. Então, essas citocinas, elas vão estimular, né, os macrófagos, gerando a ativação desse macrófago. E esse macrófago ele pode se ativar de diversas formas. Cada forma que o macrófago é ativado, ele produz um determinado grupo de substâncias. Como, por exemplo, a ativação do macrófago que estimula a produção de interleucina 1. A interleucina 1 vai gerar a ativação do endotélio vascular, do vaso sanguíneo mais próximo, e também a ativação de linfócitos, gerando um aumento de células de defesa no local. Essa interleucina 1 tem efeitos locais, que eu já descrevi, e também tem efeitos sistêmicos. Quando essa interleucina 1 cai na corrente sanguínea, ela vai induzir a produção de febre e induzir a produção de interleucina 6. Quando o macrófago produz fator de necrose tumoral alfa, ele também ativa o endotélio vascular, facilitando a permeabilidade desse endotélio, e isso facilita a migração de células de defesa do sangue para o tecido. E esse fator de necrose tumoral alfa, quando cai na corrente sanguínea,
ele vai gerar também febre e mobilização de metabólitos. Então, gordura, carboidrato vão ser queimados para gerar energia e facilitar a ação das células de defesa que, para agirem, precisam de energia. A interleucina 6 gera a ativação de linfócitos e também a produção de anticorpos localmente. A interleucina 6, quando cai na corrente sanguínea, ela induz a produção de febre e a ativação do fator de ativação plaquetária. Estimula a coagulação sanguínea. A interleucina 8 é um fator quimiotático, é uma substância que atrai células de defesa para o local da infecção. Como aquele cheiro que eu falei para vocês que orienta as células de defesa até chegar no local da infecção. Essa interleucina 8, ela age principalmente melhorando a migração dos neutrófilos, basófilos e linfócitos T. E a interleucina 12, ela induz a diferenciação de células natural killer e também linfócitos pela resposta TH1. As quimiocinas, como eu já falei, elas vão agir de diversas formas. Então, elas vão facilitar o recrutamento de neutrófilos, de leucócitos que estão lá na corrente sanguínea para chegar ao tecido. Elas também vão facilitar a adesão desses leucócitos na parede do vaso. Elas também vão facilitar a ativação de plaquetas e formação do coágulo. Elas também vão melhorar a migração das células de defesa e também a sobrevivência de células de defesa. Então, os monócitos, por exemplo, eles ficam mais tempos vivos decorrente do estímulo de algumas quimiocinas. Então, algumas quimiocinas estimulam a produção de substâncias que facilitam, inclusive, a penetração de células de defesa no sistema nervoso central. E essas quimiocinas também, elas estimulam a resposta de algumas células de defesa, como, por exemplo, a adesão de neutrófilos no vaso sanguíneo, a ativação de neutrófilos e monócitos para produzir espécies reativas de oxigênio, né, como ânion radical superóxido, água oxigenada e óxido nítrico. Essas substâncias elas têm a capacidade de destruir o patógeno que foi fagocitado por essas células de defesa. As quimiocinas também, elas têm como finalidade gerarem uma resposta, né, se ligarem à superfície de células de defesa e gerarem uma resposta. Por exemplo, algumas interleucinas, elas se ligam ao receptor de superfície que inibem a apoptose celular. Então, as células de defesa, estimuladas pelas quimiocinas, elas têm dificuldade de morrer. Elas também vão aumentar o processo de sobrevivência das células, aumentam a produção de quimiotaxia, melhoram a produção de a resposta quimiotática e melhoram também a velocidade de migração da célula. Então, as quimiocinas, elas também melhoram a resposta das células de defesa. E essas quimiocinas, como eu já falei para vocês, elas migram, elas controlam, elas orientam a migração das células de defesa, porque existem umas regiões aqui da célula de defesa que reconhecem as quimiocinas. E elas migram da região menos concentrada para uma região mais concentrada, né? Obedecendo o gradiente de quimiocinas. Além do mais, essas quimiocinas, elas facilitam, né, a adesão das células de defesa no vaso sanguíneo e facilitam também a migração dessas células de defesa para o tecido danificado. Então, esses leucócitos, né, também estimulados pelas citocinas inflamatórias e quimiocinas, e eles primeiro fazem um mecanismo de marginação. Isso quer dizer o quê? O leucócito ele se aproxima da periferia do vaso, da parede do vaso. Depois,
esse leucócito, ele se liga à parede do vaso através de proteínas adesivas, como as selectinas, só que inicialmente essa ligação é fraca, essa adesão é fraca. O que acontece? Esse leucócito ele começa a rolar nesse endotélio estimulado pela corrente sanguínea, e à medida que ele vai rolando, a interação, a ligação entre a célula de defesa e o vaso sanguíneo fica mais intensa, porque ele começa a se ligar com outros receptores, como as ICANS, as VCANS, né? E as PECANS, que são proteínas adesivas mais fortes. Então, à medida que essas células começam a rolar pelo endotélio vascular, essas células de defesa vão ficando cada vez aderidas com mais força, até que elas chegam num determinado momento que elas conseguem atravessar a parede do vaso. Esse processo é chamado de migração ou translocação, também chamado de diapedese. Então, a diapedese ou translocação é a passagem de células de defesa do sangue, né, do vaso sanguíneo, do interior do vaso sanguíneo, para o tecido inflamado. Então, uma vez no interior do tecido, essas células de defesa elas vão migrar por esse tecido orientados pelo gradiente de quimiocinas, até chegar no local da origem da infecção. E aí elas vão começar a fagocitar esses micro-organismos. Então, as substâncias químicas, né, as quimiocinas, que são produzidas através, né, do reconhecimento de substâncias estranhas ou lesão dos tecidos, né, as células de defesa reconhecem a presença de um micro-organismo ou a lesão do tecido ocasionada por um agente físico ou químico. Em decorrência disso, da produção das citocinas inflamatórias, os tecidos vão se modificar, os tecidos inflamados. Uma das modificações é a vasodilatação. Então, os vasos sanguíneos eles vão aumentar a espessura do seu calibre. Outra consequência da produção das citocinas inflamatórias é o aumento da permeabilidade. Então, esses vasos sanguíneos, a parede do vaso sanguíneo, que antes era justaposta às células endoteliais, elas eram muito próximas umas das outras, então impedia a passagem de líquido e de células por entre essas células. Decorrente da ativação das citocinas inflamatórias, esses vasos sanguíneos eles começam a ter fenestrações, ou seja, espaço entre as células endoteliais. E isso facilita o quê? Facilita a perda de líquido do sangue para o tecido. E isso gera um inchaço, um edema. As citocinas também estimulam a quimiotaxia, ou seja, estimulam a migração das células de defesa do sangue para o local da lesão. E as citocinas inflamatórias, quando caem na corrente sanguínea, elas vão gerar os efeitos sistêmicos da inflamação, como febre, perda de apetite, aumento de leucócitos na circulação, aumento da produção de proteínas inflamatórias, mobilização de reservas energéticas, como metabolização de gordura e carboidrato. Então, o tecido, ele como resposta à ação das citocinas inflamatórias, eles vão aumentar o fluxo sanguíneo devido à vasodilatação. Então, vai mais sangue para o tecido inflamado. Devido ao aumento da permeabilidade dos capilares, esse tecido ele vai ficar inchado. Devido à quimiotaxia, vai ocorrer uma migração de células de defesa e devido à resposta sistêmica, aumento da produção de leucócitos e febre, né? Como há um aumento do fluxo sanguíneo, o tecido inflamado ele vai ficar mais quente, porque o sangue é quente, e mais avermelhado, porque o sangue é vermelho. Então, aqui nós temos os componentes da imunidade inata, que nós já falamos em outras aulas, né? Quais as células que compõem a imunidade inata? As células NK, que têm a capacidade de destruir células infectadas por vírus e também células tumorais. E a lise dessas causada por essas células NK geralmente é dependente de anticorpos. Os monócitos e macrófagos
têm a capacidade de fagocitose e apresentação de antígenos. Os neutrófilos, eles têm a função de fagocitose e também ativam mecanismos bactericidas. Os eosinófilos, eles têm a capacidade de destruir parasitas ligados a anticorpos e também gerar uma resposta inflamatória. E os mastócitos e basófilos participam da resposta inflamatória e resposta alérgica. Tá bom? As células NK, elas têm um mecanismo especializado, né? Elas são produzidas pela medula óssea e é o único linfócito que participa da imunidade inata. Então, ela age por mecanismos especializados. Diferente do linfócito T, o linfócito T, quando ele reconhece uma célula alterada, seja ela infectada por vírus, ou seja ela uma célula tumoral, o linfócito T citotóxico, ele vai liberar, né, enzimas que degradam a célula infectada, a célula modificada. Essas enzimas são chamadas de granzimas e perforinas. E as células NK também reconhecem células tumorais e células infectadas por vírus. Como que elas reconhecem? Elas reconhecem essa célula infectada devido à presença de proteínas aberrantes expressas no MHC de classe 1. Tá? E essa célula NK, ao reconhecer essa célula modificada, elas vão, né, induzir a lise da célula-alvo. Tá? Elas podem tanto reconhecer uma célula modificada através da expressão de proteínas aberrantes pelo MHC, como também ela reconhece células modificadas através da ligação com anticorpos. Então, toda a célula que estiver ligada a anticorpos, a célula NK reconhece que essa célula está modificada, porque se não estivesse modificada, ela não estaria sendo alvo de anticorpos. Então, essa célula NK reconhece que essa célula está infectada, ou pela expressão de proteínas aberrantes pela MHC de classe 1, ou ela reconhece que essa célula está modificada pela ligação com anticorpos. Então, essa célula NK libera citocinas que geram a destruição da célula-alvo. Exemplo: células que estão infectadas por vírus, células lá do sistema respiratório. As células NK reconhecem a modificação dessa célula, porque o MHC de classe 1 começa a expressar proteínas virais, que não são comuns ao organismo. Essa célula reconhece a presença de antígenos estranhos e libera interferon gama. E essa interferon gama gera uma resposta a infecções virais que geram a destruição dessas células infectadas. Todas as células dendríticas, elas, após fagocitar, qualquer célula fagocítica, após fagocitar o patógeno, principalmente células dendríticas e macrófagos, elas vão apresentar esses micro-organismos, esses antígenos estranhos às células de defesa do sistema imune adaptativo, tanto o linfócito TCD4, quanto o linfócito TCD8, quanto o linfócito B. O linfócito B ativado, ele vai produzir anticorpos. O linfócito TCD8 ativado, ele vai fazer expansão clonal e elas têm a capacidade de reconhecer células infectadas pelo patógeno ao qual ele foi apresentado e gerar uma destruição dessas células infectadas. Então, qualquer célula que esteja infectada pelo patógeno ao qual ele foi apresentado, ele vai destruir. E parte dessas células, TCD8, elas vão se transformar em células T de memória. Por isso que o indivíduo vai ficar imunizado, decorrente da produção de células de memória, tanto células TCD8 de memória, quanto células B de memória. E o linfócito TCD4, que é apresentado ao patógeno, aos antígenos do patógeno, ele vai cair na corrente sanguínea,
e vai estimular, né, a ação de células de defesa do sistema imune inato e também produz citocinas que vão estimular uma reação mais eficaz do linfócito TCD8 e do linfócito B. Então, o linfócito TCD4, por isso que ele é chamado de helper, porque ele vai potencializar a ação do sistema imune, tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adquirido. Ou seja, o linfócito TCD4 ativado, ele vai melhorar a resposta do monócito, do neutrófilo, do linfócito TCD8 e do linfócito B. Tanto componentes do sistema imune inato quanto do sistema imune adquirido são reforçados decorrente da ação do linfócito TCD4. Só que nós temos uma representação de um linfonodo, né, com suas várias camadas, e temos aqui duas camadas bem interessantes, né, como, por exemplo, a camada folicular do linfonodo, camada folicular primária, onde são encontradas grandes quantidades de linfócito B. Então, essa região branca aqui, ó, são regiões onde existem grande quantidade de linfócitos do tipo B. E nessa célula, nessa região azulada, que é chamada de área paracortical, onde são encontrados os linfócitos T. Então, as células dendríticas, elas chegam ao linfócito através dos vasos linfáticos aferentes e conseguem entrar em contato com os linfócitos B e com os linfócitos T pela sua passagem. Tá? O linfonodo, ele tem vários vasos linfáticos aferentes, que são os vasos linfáticos que trazem a linfa até ele, e apenas um vaso linfático eferente, que é o vaso linfático que drena a linfa. Além do mais, o linfonodo, ele tem uma artéria que traz o sangue arterial rico em oxigênio e nutrientes para nutri-lo, e uma veia que remove o sangue rico em gás carbônico e metabólitos, levando de volta para a circulação. Né? Só reforçando que essas células de defesa todas são produzidas pela medula óssea, né? Como componentes sanguíneos, tanto hemácias quanto plaquetas, quanto células de defesa são produzidas pela medula óssea. Os linfócitos T, né? Os linfócitos B já saem da medula óssea maduros. Os linfócitos T precisam migrar para o timo para depois, então, sofrer o processo de amadurecimento. As células T citotóxicas, ou CD8 positivas, elas conseguem reconhecer células infectadas, porque essas células infectadas elas têm antígenos estranhos, né, decorrente da infecção do micro-organismo. Então, essa célula, ela vai expressar na sua superfície tanto MHC de classe 1 com proteínas dela mesma, quanto MHC de classe 1 com proteínas estranhas. Esses MHC de classe 1 com proteínas estranhas, com peptídeos estranhos, eles são reconhecidos pelas células T citotóxicas, porque elas sabem que aquele antígeno não é comum ao corpo. Então, elas reconhecem que aquela célula está infectada, está modificada, decorrente da expressão de antígenos aberrantes. E como consequência desse reconhecimento, essas células T citotóxicas, elas liberam dois grupos de substâncias que vão destruir a célula modificada. São os grânulos de granzima e perforina. Tá? Então, essa célula que foi modificada, seja por estar infectada por vírus, ou seja, por ser uma célula neoplásica, ela vai ser destruída decorrente do reconhecimento do linfócito TCD8. Então, pessoal, a gente dá uma pausa aqui rapidinho, tá? Eu vou só pegar uma água ali. E daqui a pouco a gente volta, daqui a 10 minutinhos, só para a gente concluir o assunto, a gente vai falar sobre cascata de coagulação. Tá bom? Tranquilo? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Sim, beleza. Tá, então. Oi, tudo certo. 10 minutinhos de
Então, pessoal, vamos lá. Só para me concluir aqui o assunto, porque daqui a pouco eu vou ter uma reunião com os professores do curso de farmácia. Então, continuando, pessoal, agora vamos falar sobre o processo de cascata de inflamação. Estão conseguindo me ouvir? Sim, saúde. Obrigado. Vamos lá. Não podia falar contigo, né? Nossa. Vamos lá, pessoal. Não estou com corona, não. Vamos lá. A gente vem falando sobre o processo inflamatório, né? E o processo inflamatório, ele é uma das etapas importantes da resposta imunológica. Então, a inflamação é importante para o combate de micro-organismos, tá? E, às vezes, o uso crônico de anti-inflamatórios, isso dificulta, né, a resolução de uma inflamação. Lógico, existem processos inflamatórios exagerados que podem causar um dano ao organismo e é necessário a utilização de anti-inflamatórios para reduzir esse processo, né, para reduzir o incômodo causado por esse processo, como febre, inflamação, dor, e isso tem que ser usado com moderação. Então, a inflamação, ela é causada, né, ela é decorrente de manifestações fisiopatológicas que envolvem as células de defesa, tanto linfócitos quanto neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e macrófagos e também as plaquetas. Em decorrência da inflamação, o tecido acometido ele vai expressar sinais inflamatórios que a gente chama de sinais cardinais da inflamação. Dentre eles, nós podemos citar a vermelhidão, que isso acontece decorrente do aumento da circulação sanguínea no tecido inflamado, né, aumento da perfusão devido à vasodilatação dos vasos sanguíneos. Como consequência desse aumento da perfusão, além da vermelhidão, esse tecido ele vai ficar mais quente, porque o sangue, além de vermelho, ele é quente. Outro sintoma, outro sinal clínico que o tecido inflamado ele manifesta é o edema, né? Isso acontece devido à fuga de líquidos do sangue para o tecido, devido à permeabilização dos vasos sanguíneos, que possibilitam a fuga de líquidos e de proteínas de defesa para o tecido inflamado e também a migração de células de defesa. O tecido inflamado ele fica mais suscetível a estímulos dolorosos, né, mais sensíveis a estímulos dolorosos, ou seja, pequenos estímulos podem gerar uma reação dolorosa, e isso a gente chama de redução do limiar da dor. Então, o tecido, ele, por estímulos menores do que o normal, ele desencadeia um sinal doloroso. Então, um simples toque num tecido inflamado, ele desencadeia um sinal doloroso, coisa que se esse tecido não tivesse inflamado, esse mesmo toque, com essa mesma intensidade, não geraria dor. E isso acontece porque o tecido inflamado ele é mais suscetível a estímulos dolorosos. O tecido inflamado ele vai estar mais infiltrado por células de defesa e isso pode reduzir a função daquele tecido. Então, o fígado inflamado ele reduz a sua função, uma pele inflamada reduz a sua função. Então, qualquer tecido inflamado, principalmente inflamações crônicas, ocorre uma redução, né, da função tecidual. E em algumas condições, quando o processo inflamatório ele é bem intenso, ocorre a liberação de substâncias inflamatórias que acabam caindo na corrente sanguínea
e acabam manifestando sintomas sistêmicos da inflamação. Então, a inflamação ela pode ser local, né, quando a inflamação ela tem uma repercussão pequena, mas quando essa inflamação é muito grande, citocinas inflamatórias podem cair na corrente sanguínea e gerar sintomas sistêmicos, como febre, redução do apetite, irritabilidade, aumento de células de defesa na corrente sanguínea, aumento da produção de proteínas inflamatórias pelo fígado. Então, esses sintomas sistêmicos mostram que algum lugar do tecido, algum lugar do organismo está inflamado. Tá bom? Então, exemplo, nós temos aqui uma figura que mostra uma ruptura do tecido. O tecido sofreu um trauma decorrente aqui de um objeto perfurante, uma madeira, não, um pedaço de madeira, que acabou rompendo a barreira física da pele e também rompendo os vasos sanguíneos. Tá? Isso é uma informação importante. Todo tecido inflamado, ele precisa ser vascularizado. Por exemplo, quando você leva um corte bem superficial na pele, apenas um arranhão, que acometeu apenas a epiderme, e a epiderme não é vascularizada, isso não vai inflamar, tá? Então, o tecido para ser inflamado, né, ele precisa ser vascularizado. Todo tecido acometido que não é vascularizado, né, ele não vai gerar processos inflamatórios, porque a inflamação depende do componente sanguíneo, depende da migração de células de defesa, depende da produção de citocinas inflamatórias, depende, né, de uma série de fatores que dependem do vaso sanguíneo. Então, quando ocorre um trauma tecidual em um tecido que é vascularizado, o que acontece? Esse objeto, na maioria das vezes, ele está contaminado. E a ruptura da parede física facilita a penetração de micro-organismos. Esses micro-organismos, por sua vez, eles são reconhecidos pelas células de defesa do tecido, geram citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias vão agir no vaso sanguíneo mais próximo, gerando a migração de células de defesa, né? Gerando também a fuga de líquidos e gerando também a fagocitose desses micro-organismos pelas células de defesa. Tá? A inflamação, ela é uma resposta, né, tecidual que tem dois lados. Ela tem um lado positivo, benéfico para o organismo, mas ela tem um lado maléfico, né, que pode gerar danos ao tecido. É justamente por conta desse lado maléfico que o indivíduo ele acaba utilizando medicamentos anti-inflamatórios. Então, quais os pontos positivos da inflamação para o tecido? Primeiro, a inflamação ela protege o organismo, porque ela aumenta a migração de células de defesa para o tecido inflamado. Outro ponto positivo é que o tecido inflamado ele tem um aumento na perfusão, ou seja, um aumento na circulação de sangue. E esse sangue, quando vai com maior intensidade para o tecido inflamado, ele acaba levando mais células de defesa. Outro ponto importante da inflamação é que a inflamação ela gera coagulação do sangue, e o coágulo ele acaba aprisionando micro-organismos, evitando a disseminação desse tecido, desse micro-organismo no tecido do organismo. Outro ponto importante é que a inflamação ela gera uma cicatrização. Então, a inflamação ela é a primeira etapa do reparo tecidual. Então, todo tecido que foi destruído, né, que sofreu um dano, ele vai inflamar e depois da inflamação se inicia o processo de reparo tecidual, que culmina numa cicatrização ou numa regeneração, que são os dois tipos de reparo tecidual. Reparo tecidual pode ser por cicatrização, quando o tecido lesionado ele é substituído por um tecido conjuntivo, gerando a cicatriz, ou aquele tecido lesionado é substituído por um mesmo tecido, né, gerando a regeneração. O tecido ele volta às suas características iniciais.
Quais são os malefícios de uma inflamação? É porque essa lesão temporária ou permanente do tecido acometido, ela pode gerar uma redução da sua resposta, da sua função. E segundo que essa inflamação ela pode gerar uma ativação exagerada do sistema imune, gerando condições alérgicas ou de hipersensibilidade. Mas como que as células elas produzem substâncias inflamatórias, né? Como que isso acontece? Então a membrana da célula ela é rica em substâncias como proteínas e fosfolipídios. Toda vez que a célula de defesa ela foi estimulada, né, a se ativar, né, devido a uma lesão tecidual, o que vai acontecer? Essa membrana plasmática ela vai sofrer degradação por uma enzima chamada de fosfolipase A2. O que é que essa enzima vai fazer? Ela vai quebrar os fosfolipídios de membrana em pedaços menores, em pedaços de 20 átomos de carbono, que a gente chama de ácido araquidônico. Então, o ácido araquidônico ele é um ácido graxo de cadeia longa de 20 átomos de carbono. E esse ácido graxo, né, ele vai servir de matéria-prima para produzir diversas substâncias que são inflamatórias. Então, uma das enzimas que atuam na modificação do ácido graxo são as ciclooxigenases, que podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. Essas enzimas elas vão transformar o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios, tá? Então, esse ácido araquidônico ele pode ser transformado em prostaciclina, que é uma dos mediadores inflamatórios. A prostaciclina tem a função de gerar vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. O mesmo ácido araquidônico pode ser transformado em prostaglandinas pela ação das ciclooxigenases. As prostaglandinas geram sensibilidade exagerada à dor. Então, é justamente a prostaglandina que causa a dor da inflamação. Quando cai na corrente sanguínea, elas vão gerar também febre, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, inibição da secreção do ácido gástrico e o aumento da secreção gástrica de muco. E isso é um fenômeno interessante, porque as prostaglandinas, elas geram uma proteção no estômago, tá? Porque elas vão reduzir a acidez gástrica decorrente da redução da liberação do suco gástrico e vão produzir mais muco, que é uma substância protetora da parede do estômago. Em decorrência disso, existem algumas substâncias utilizadas para o tratamento de gastrite que são prostaglandinas modificadas, como, por exemplo, o misoprostol. O misoprostol é uma substância encontrada em um medicamento que ele foi desenvolvido para tratar gastrite. O misoprostol é o nome científico do Cytotec. O Cytotec, ele é um medicamento utilizado no tratamento de gastrite. Só que o Cytotec ele tem um efeito colateral grave, porque ele aumenta a contração da musculatura uterina. Ele acaba agindo em receptores do músculo liso do útero, gerando contrações e ele acaba tendo um efeito abortivo, tá? Ele foi criado para o tratamento de gastrite, mas ele é utilizado de forma clandestina para induzir aborto. Ele é utilizado em hospitais também, né? A venda dele é exclusiva para hospitais. O uso é exclusivo em ambientes hospitalares, justamente para evitar esse uso indiscriminado em abortos. Tá? Ele é utilizado, por exemplo, para fazer abortos em hospitais, em curetagens, por exemplo, para melhorar a expulsão da placenta ou do embrião que foi necessário fazer a remoção. Tá? Então, ela é uma prostaglandina modificada. Então, hoje, o Cytotec, o misoprostol, ele é utilizado mais pelo efeito abortivo do que pelo efeito protetor gástrico, que a gente chama de efeito off-label, é o efeito secundário. Ele é utilizado mais pelo efeito off-label do que o efeito original ao qual ele foi desenvolvido. Tá? Então, esse ácido araquidônico ele também pode ser produzido, transformado em tromboxanos, que são
é um mediador inflamatório que induz a agregação plaquetária e a vasoconstrição. Então, quando o sangue coagula, é em decorrência da ativação pelos tromboxanos. Ele ativa as plaquetas e gera a contração do vaso para impedir o fluxo de sangue, né? Impedir a hemorragia. Então, as ciclooxigenases, que são as enzimas que transformam o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios, eles são produzidos pelos mastócitos. Nos mastócitos, eles vão gerar vasodilatação, edema, febre, dor, que é o aumento da nocicepção, o aumento da percepção dolorosa, e também hipotensão, né? Redução da pressão arterial, tá? Principalmente quando ocorre uma alergia, um choque anafilático, né? Um dos sintomas é a redução da pressão. Por que ocorre redução da pressão? Porque o líquido do sangue ele acaba migrando para os tecidos. O edema generalizado gera uma queda de pressão arterial, porque o volume de sangue reduz drasticamente, e aí, se reduz o volume de sangue, a pressão arterial cai. Então, a ciclooxigenase ela pode transformar o ácido araquidônico em prostaciclina, que tem efeito de vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, aumento da dor e também proteção gástrica. Inclusive, o misoprostol ele é uma prostaciclina sintética. Efeitos do tromboxano, que é um outro tipo de mediador inflamatório, gera vasoconstrição e ativação da agregação plaquetária. Existe também uma outra enzima que transforma o ácido araquidônico em substâncias conhecidas como leucotrienos. Os leucotrienos do tipo A4, B4, C4, D4 e E4, eles são produzidos também a partir do ácido araquidônico, através da ação não da ciclooxigenase, mas da lipooxigenase. Eles são ativados pela proteína ativadora lipooxigenase, né? E tem efeitos vasodilatadores, broncoconstritores, ou seja, eles reduzem o calibre dos brônquios, dificultando a respiração. Aumento da permeabilidade capilar, ou seja, aumento do inchaço do edema. Também tem a ação quimiotática de atração de células de defesa, reduzem a pressão arterial, geram a alteração no ritmo cardíaco, principalmente quando são injetados intravenoso, e ele é muito mais potente que a histamina. Os leucotrienos, eles têm uma ação muito importante no processo alérgico e nos processos das hipersensibilidades, semelhante ao que a histamina faz. Só que a histamina ela tem um efeito curto, porque ela é degradada muito rapidamente. Então, quando o mastócito é ativado, ele libera histamina, que vai gerar os efeitos iniciais da alergia. E, ao mesmo tempo, esse mastócito ele começa a produzir leucotrienos, que vai aumentar o tempo, né, do efeito da alergia decorrente iniciado pela histamina. Então, os leucotrienos eles têm uma ação semelhante à histamina, só que eles são mais potentes e mais duradouros da circulação. As ciclooxigenases são duas, como a gente já falou. A ciclooxigenase 1, ela é constitutiva, ou seja, ela é produzida pelo organismo a todo momento, tá? E ela vai gerar uma produção de mediadores químicos basais para manter o sistema de vigilância do sistema imunológico, manter a produção de leucócitos, manter uma inflamação basal que mantém ali o equilíbrio do tecido. Quando essa COX-1 ela é bloqueada, ela gera reações indesejadas decorrente do uso crônico, do uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroidais, também chamados de AINES, tá? Quem são esses AINES? Quem são esses anti-inflamatórios não esteroidais? São medicamentos que bloqueiam as ciclooxigenases. Exemplo de anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos paracetamol, dipirona, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, ácido acetilsalicílico, uma série de substâncias que são vendidas livremente sem retenção de receita. E o uso crônico desses medicamentos podem causar efeitos colaterais graves, como sangramento, redução da ativação do sistema imunológico e outros efeitos, como até indução da gastrite, né? Porque
O bloqueio da COX inibe a produção de prostaciclina, que é gastroprotetora. A COX-2 já é uma enzima que é produzida apenas em processos patogênicos, inflamatórios, estimulados por um micro-organismo ou por uma substância estranha. Então, a COX-2 é aquela que só é produzida em processos inflamatórios patogênicos. A COX-1 ela é fisiológica, ela é importante para manter o equilíbrio do tecido. Então, os medicamentos anti-inflamatórios eles deveriam ser especificamente para bloquear a COX-2 e não as duas ao mesmo tempo. Os anti-inflamatórios não esteroidais eles são não específicos, eles bloqueiam as duas, tanto COX-1 quanto COX-2. Então, eles geram um efeito bom porque eles bloqueiam a COX-2, mas eles também geram efeitos ruins porque eles bloqueiam a COX-1, que é importante para manter o equilíbrio do tecido. Então, bloqueio da COX-2, né? A COX-2 ele é um mediador que forma as prostaglandinas e tromboxanos e também são alvos dos anti-inflamatórios mais modernos. Então, de face desse conhecimento de que a COX-2 é a enzima que deve ser bloqueada, os laboratórios estão desenvolvendo medicamentos anti-inflamatórios mais específicos para bloquear apenas a enzima COX-2 e não as duas ao mesmo tempo. Então, os anti-inflamatórios mais modernos, também os mais caros, eles são seletivos para COX-2. Eles bloqueiam apenas a enzima ciclooxigenase 2. Então, a superfície a membrana plasmática das células, elas são ricas em lipídios, né? Os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles são degradados através da enzima fosfolipase A2, que vai também ativar o fator de ativação plaquetária. Essa fosfolipase A2 quebra os fosfolipídios, liberando o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, por sua vez, pode ser transformado em leucotrienos através da ação da lipoxigenase, ou, através da ação da ciclooxigenase, esse ácido araquidônico é convertido em prostaglandina, prostacilina e em tromboxanos, né? Todas essas substâncias elas possuem 20 átomos de carbono e são chamados genericamente de eucosanoides. As prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos possuem 20 átomos de carbono e são chamados de eucosanoide, né? Eico significa 20, né? Fazendo alusão aí aos 20 átomos de carbono que cada substância possui. Então, o bloqueio da ciclooxigenase é uma boa estratégia terapêutica para controle dos processos inflamatórios. Como a gente já falou, os anti-inflamatórios não esteroidais, porque a gente possui dois tipos de anti-inflamatórios. Os não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles são os famosos corticoides, eles são derivados, né? São os sintéticos do hormônio cortisol. Dentre eles, nós podemos citar cortisol, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona. Também eles bloqueiam a produção de substâncias inflamatórias, porque eles bloqueiam essa enzima, a fosfolipase A2, e também bloqueiam a ciclooxigenase 1 e 2. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles bloqueiam tanto a COX-1, que é a COX fisiológica, quanto a COX-2, que é a COX patológica. O bloqueio da COX-1 por tempo prolongado pode ter efeitos em vários tecidos. Eles podem gerar gastrite no estômago, irritação no intestino, lesão renal e também distúrbios da coagulação, porque eles vão bloquear a homeostasia dessas células. Já a COX-2, quando é bloqueada, elas podem ser utilizadas no tratamento de artrite, dores, câncer de colo e doença de Alzheimer. Então, o bloqueio da COX-2, somente, ela é alvo, né, dos inibidores específicos da COX-2, que são os anti-inflamatórios mais recentes. Certo? Pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Alô?
Beleza, professor, tranquilo. Tá